A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. O tema do vídeo de hoje é o que foi a Reforma Protestante. Não pretendo esgotar o tema aqui, mas apresentar uma radiografia do que ela realmente foi. Portanto, espero que este vídeo não seja tão longo. É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória. Com efeito, esse é um tema bem controverso entre católicos e protestantes, especialmente por conta das fontes onde um grupo e outro busca informações sobre esse assunto. Difícil, difícil. O grande problema na maioria dos relatos ou livros sobre a Reforma Protestante é que os seus autores ignoram total ou grandemente o que se perdeu com seu advento. Falar da Reforma Protestante é tratar de um assunto que eles desconhecem, isto é, a Igreja Católica, e o mundo que ela ajudou a construir, sustentar, fermentando por 1500 anos e por 1000 anos sendo a sua autoridade mundial. Mundo este que parcialmente deixou de existir após os ataques furiosos e bem violentos dos revolucionários. O protestantismo, fruto da Reforma, foi um ataque àquela instituição fundada por Cristo. Embora divergentes entre si no campo doutrinário, em flagrante contradição ao texto bíblico de Efésios 4, versículo 4 a 6, as diversas frentes de batalha estavam unidas entre si num único princípio: destruir a Igreja Católica. Não vai não! Ele não vai não! Logo, para entender o conflito, é preciso conhecer a Igreja. E como já dissemos, aqueles que pretenderam escrever sobre o assunto passaram longe da própria matéria, com que estavam lidando pelo simples fato de não terem qualquer intimidade com o assunto que é a Igreja Católica. Ao contrário, as suas obras normalmente distorcem os fatos porque seus relatos são movidos pelo simples ódio. Essa análise não é minha, mas do eminente historiador Hilaire Belloc, que nasceu na França no final do século XIX e morreu em meados do século XX. Como bem ele observou, escrever sobre a Reforma não é uma questão de simpatia ou antipatia. Um homem é capaz de relatar fielmente uma batalha, goste ele ou não do seu desfecho, mas será capaz de relatá-la fielmente se não conhecer o terreno. As duas principais fontes de onde procederam tais histórias sobre a Reforma foram as academias de cultura protestante do Norte e de cultura anticlerical no Sul, ambas desligadas da sua matéria, cada qual a seu modo. Como nenhum dos escritores conhecia a matéria com que lidava, a Reforma pareceu-lhes um mero processo sem qualquer problema a ser resolvido. É o homem realmente familiarizado com o catolicismo que considera que a dificuldade de entender a Reforma é enorme, um mistério quase insolúvel. Assim como um homem mergulhado na alta cultura pagã dificilmente imaginaria a sua transfiguração ao Império Cristão quando se aproximava a Idade das Trevas. Assim também um homem diante do que foi em parte destruído com a Reforma, cambaleia ante a mera possibilidade de uma tal destruição, ele sabe o que foi perdido. O historiador superficial do tipo protestante e do tipo anticlerical não sabe. A Reforma foi, na verdade, uma revolta contra os pilares da fé cristã, estabelecida em tempos que remontam aos apóstolos e crida em toda parte, desde as primeiras comunidades eclesiais fundadas pelos próprios apóstolos, e estendendo-se àquelas que têm origem em seus sucessores e assim por diante. Coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. O protestantismo, fruto da Reforma, foi a consolidação gradual da perda permanente dos costumes e da fé comum, a fé católica, a todos os cristãos que vieram dos tempos apostólicos até o início do século XVI. Isso pode ser atestado quando comparamos a fé dos reformadores com a fé dos pais da Igreja. Você está falando sério?
Sobre isso, recomendamos a obra patrística de John Newman Kelly, que foi um anglicano, mas que apresenta com muita honestidade intelectual a fé da Igreja Antiga, testemunhada pelos pais da Igreja. Para termos um breve quadro do conjunto doutrinário que se cria em toda parte pelo que foi substituído pelos reformadores, cito alguns exemplos. A unicidade e visibilidade da Igreja de Cristo, a sua doutrina única, embora refletida em culturas diferentes, especialmente na liturgia da Santa Missa, a jurisdição espiritual do Papa, a devoção e a fé na intercessão e comunhão dos santos, especialmente a Virgem Maria, a doutrina dos sacramentos, a palavra de Deus presente na sagrada tradição dos apóstolos, na Sagrada Escritura e no perene magistério da Igreja. Tudo isso fora trocado pela Igreja meramente espiritual, onde cada fiel é o seu próprio Papa e pode interpretar a Escritura pessoalmente, caindo consequentemente no subjetivismo doutrinário. A Assembleia agora se reúne apenas para cantar e louvar a Deus, sem oferecer-lhe o sacrifício novamente presente de Cristo. Os sacramentos não passam de meros atos públicos e a palavra de Deus ficou restringida apenas à Sagrada Escritura. Difícil, difícil. A revolta protestante desconfigurou a Europa. Antes, os termos europeu, ocidental e católico eram equivalentes, pois praticamente significavam a mesma coisa. A Europa surgiu e emergiu como filha da Igreja Católica. Esse processo teve início com a conversão das nações bárbaras ao catolicismo e depois com o trabalho dos monges católicos que mudaram a cara dos primeiros estados europeus, especialmente através do trabalho agrícola, que foi sistematicamente desenvolvido por eles, especialmente presente na regra de São Bento. E daí nasceu a França, a primeira filha da Igreja Católica. Em outras palavras, o desenvolvimento da Europa cristã teve o seu fermento no monaquismo católico. Não só pelas práticas de piedade e oração, mas também pelo seu trabalho manual nas lavouras, o conhecimento metalúrgico, desenvolvido pelos monges cistercienses e suas obras de caridade. As obras dos grandes filósofos, especialmente os gregos como Aristóteles, Cícero, Lucano, Plínio, Eustácio, Pompeu, Trogo, Virgílio, etc., só chegaram até nós através do trabalho dos monges copistas. Sabia não? Os primeiros centros educacionais da Europa foram fundados pelos monges católicos, lançando assim os fundamentos do que viria a ser a universidade. Todo esse patrimônio cultural, científico e intelectual foi destruído especialmente por Henrique VIII, quando mandou fechar a maioria dos mosteiros, conventos, ordens religiosas católicas na Inglaterra e distribuir os seus espólios a membros da sua corte. Thomas Cromwell, principalmente conselheiro do rei, fez fortuna tomando posse das riquezas da Igreja Católica. Difícil, difícil. Lutero, em 1519, ainda se dizia católico e em uma carta pessoal fez os mais solenes juramentos de devoção à Santa Sé. Contudo, uma conferência congregada em Leipzig, o fez mudar de ideia e foi aí que insurgiu-se definitivamente contra a Igreja Católica. Foi apoiado especialmente pelo seu soberano, o eleitor da Saxônia, que viu aí uma oportunidade de independência e tomada das riquezas da Igreja. Você está falando sério? Modo semelhante foi o caso de Zínio, que era um sacerdote católico que vivia no cantão suíço germano de Zurique. Também tornou-se revolucionário, porém com ideias muito mais claras e lógicas que as de Lutero. Com o apoio do arcebispo de Constança, pregou energicamente contra a doutrina das indulgências. O seu soberano viu aí também uma oportunidade para apartar-se da jurisdição papal e saquear
os bens da igreja. Zílio foi o primeiro a negar o mistério da Eucaristia. Sabia não? Em 1525, a missa foi tirada em Zurique, depois de uma violenta onda iconoclasta por parte dos montanheses que se rebelaram contra a herança de beleza dos antepassados católicos. Essa beleza ligada à Igreja Católica e tudo que era católico deveria ser destruído e esquecido. O iconoclasmo protestante trouxe uma onda de vandalismo generalizado nas igrejas católicas, constituindo verdadeiras destruições bárbaras. Sobre isso, Biloco observa que, por mais de um século, ocorreram várias outras que arruinaram a arte na Escócia, mutilando horrivelmente a arte na França, o Reino e nos Países Baixos, transformando a antiquíssima arte cristã católica em detritos. Obviamente, mesmo após toda essa avalanche, qualquer doutrina ou ritual que o protestantismo desta época conservou tinham em comum o seguinte fato: os leigos poderiam continuar a praticar estes atos e seguir essas doutrinas sem a necessidade de um clero. O protestantismo foi um movimento, sobretudo, anticlerical, onde se desejava livrar-se do direito sacerdotal, especialmente por conta da degradação moral dos sacerdotes e bispos já muito generalizada no início do século XVI, infelizmente. Diante do exposto, só podemos concluir que a Reforma Protestante foi um tsunami que se abateu contra o patrimônio doutrinário, teológico, filosófico e artístico de toda a cristandade custodiada até então pela Igreja Católica. E como tal não era capaz de construir coisa alguma, e de certo que não provocou nada além de destruição, e o que ficou e que acabou resultando em que alguns chamam de fé reformada, não passa de uma desidratação da fé católica, de um despojo do mistério sacerdotal católico, incluindo a supressão da Santa Missa e dos sacramentos. Sabia não? Uma comunidade de fiéis anêmica da doutrina e da prática antiquíssima dos santos apóstolos. Os métodos que Lenin e Stalin utilizaram para impor aos católicos russos do século XX o regime comunista foram aqui estabelecidos e utilizados pelos reis e governantes europeus para impor aos católicos a novidade doutrinal do protestantismo nos séculos XVI e XVII. Você tá falando sério? Esse show de horrores é que é celebrado em várias partes do mundo no dia 31 de outubro. A ilusão de que a reforma foi querida pelo povo europeu, pelo cidadão comum, é totalmente falsa e não condiz com a realidade dos fatos. Em outra oportunidade, abordaremos o que tornou toda essa tragédia possível e seus efeitos duráveis até os dias de hoje. Encerro aqui e eu gostaria de recomendar sobre esses assuntos a leitura de duas obras. A primeira é essa, Como Aconteceu a Reforma, de Hirali Bilot, da Edições Cristo Rei. A obra é primorosa e é uma obra muito sóbria sobre a Reforma Protestante, sem paixões. E a outra que eu recomendo a leitura é esta, Como a Igreja Católica deu origem à civilização ocidental, da editora Quadrante. O seu autor é Thomas Woods Jr. Excelente obra. Aqui ela dá muita ênfase também sobre como o monaquismo católico foi muito importante, fundamental para a construção da Europa e, consequentemente, da nossa civilização ocidental. Agradeço a todos pelo seu tempo
Muito obrigado.